É a última vez. Boa noite. I absolutely and thoroughly loved hearing those kids sing. Eu amei de verdade ver essas criancinhas cantando. These guys were muito bom. Vocês, ó, foram Yes. Muito bom. Very nice. muito bom. You know, I had fun today. I got a chance to go and speak with the kids at the grade school. Hoje foi um dia muito divertido para mim. Eu tive a oportunidade de falar com as crianças lá na escola adventista. And it was neat to talk with them. E foi legal conversar com eles. And during one of the sessions, E durante uma das apresentações que eu fiz, there was a boy that came in and he sat down right next to us. houve um garotinho que veio e sentou ao lado da gente. And he spoke great English. E ele falava um inglês, ó, tinindo, perfeito. And he said, "Do you want me to translate for you?" E ele disse, quer que eu traduza para você? And I said, Tira a mãe pra "Wow, ele. how do you know such good English?" Como é que você fala inglês tão bem assim? He said, "I play video Ele games." disse, eu jogo videogame. I said, "You learned English from playing video Ele games?" disse, não, você aprendeu inglês jogando videogame? He said, "Yes, I Ele did." disse, sim. He said, "I didn't know how to speak English before I started playing." Antes de começar a jogar videogame, eu não sabia falar inglês. I was impressed by that. Isso me impressionou bastante. But it was fun speaking with the kids. Mas foi muito divertido falar com as crianças. I think sometimes kids don't think about the media that they're playing with. Eu acho que muitas vezes as crianças nem pensam a respeito da mídia com a qual eles estão brincando. But I didn't show any examples. Mas eu não mostrei nenhum exemplo dos que eu mostro aqui We para just vocês. talked Simplesmente falei and I just asked questions. e fiz perguntas. And it was amazing the E foi impressionante a response resposta that some of these kids had. de algumas dessas crianças. I didn't show one picture, Não mostrei nenhuma imagem, not one video clip. nenhum clipe de vídeo. And the pastor told me E o pastor me disse, there was even one kid that came up to him houve mais uma criança que veio falar com ele and he said, "Pastor, e disse, pastor, I don't want to watch these movies anymore. eu já não quero mais assistir esses filmes. In fact, I don't want to watch not one superhero movie after today." Na verdade, depois de hoje, eu não quero ver mais nenhum filme de super-herói. And all he heard was a few E words. tudo que ele ouviu foram algumas palavras. That's impressive to me. E isso para mim é impressionante. He responded immediately. Respondeu He imediatamente. saw what we were talking about. Viu o que a gente estava falando. He thought about it, Refletiu sobre isso. then he made a decision. E tomou uma decisão. And that's what I hope E é isso que eu and espero. pray E oro that happens out of these que presentations. aconteça como resultado dessas apresentações. Let's bow our heads. Curvemos nossas frontes. Dear loving Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you for yet another night nós te agradecemos por mais uma noite, that we are gathered together here, onde estamos reunidos aqui, praising you, louvando o teu nome, lifting our voices. erguendo nossas vozes ao Even the alto. children are singing songs and praises for you. Até as crianças te estão entoando louvores. Lord, we can't wait for you to come home Senhor. and take us home. Mal podemos esperar para que tu voltes e nos leves ao lar. Please come quickly. Volta, Senhor, We rapidamente. love you. Nós te In amamos. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Tonight, we're going to talk about video games. Hoje vamos falar sobre videogames. When I asked the young kids at the school how many play video games, Quando eu perguntei lá no colégio quantos jogavam videogame, almost every hand went up. quase todas as mãos se levantaram. And I tell you, every country I've been in, E eu falo para vocês, todos os países que eu visito, this is the same story. é a mesma reação. In fact, one time I came to Brazil. Uma vez eu vim para o Brasil, Do you remember when we went to that place with the bamboo and it was like a school way out in the middle of nowhere? I don't remember. No, maybe you weren't with me. I think, So it might have been one time that acho Hander que foi a wasn't with única me. vez que eu não traduzi para o Scotty aqui no But we Brasil. went to a school. We drove way out in the middle of, it seemed like nowhere, and the school had a bunch of bamboo. A And gente foi para o meio do nada, essa escola tinha um monte de bambu ali they asked me to speak on video games. e me pediram para falar sobre videogames. And when I went to the school, I said, surely no kids here are playing E video quando eu games. fui para aquele colégio, eu disse, é claro que aqui ninguém joga There's no videogame. way they even own a video Eu game acho que system. ninguém deve nem ter videogame por aqui. And I asked them the same question. E fiz a mesma pergunta. Anybody heard of this video game? Alguém já ouviu falar desse joguinho? Every hand goes up. Todas as mãos se levantaram. We're out in the jungle almost. Lá no meio da selva, praticamente. It's amazing to me Para mim é impressionante how many kids play video games. quantas crianças jogam videogame. But I want you to know this. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. I don't believe that it's evil
just because it's a video game. Eu não acredito que isso é do mal simplesmente por ser um videogame. I really, truly, honestly, there are some games that are fun to play. De verdade, realmente há jogos que são divertidos de se jogar. And if played in a setting where you're playing with the family, E se jogados num ambiente familiar, it can be a fun activity. pode se tornar uma atividade prazerosa, divertida. But I know Mas eu sei that some of these kids que algumas dessas crianças play for many hours out of the day. jogam por muitas horas consecutivas And durante if o they dia. can't do their homework, E se não conseguem fazer o dever de casa, they can't help with the family chores, não ajudam nas atividades domésticas, now we have a problem. agora temos um problema. It's not necessarily what the video game is, Não é necessariamente que tipo de jogo estão jogando, it's how much time we're wasting. mas quanto tempo está sendo desperdiçado. So this particular presentation I called Who is Controlling Who? Então essa apresentação aqui tem como título Quem está controlando quem? I want to start out with showing you a little bit of a statistic E eu quero mostrar algumas estatísticas para vocês of the average age of video game players. da faixa etária em média daquelas pessoas que jogam videogame. Now this is in the United States, but this is pretty typical around the world. Aqui é nos Estados Unidos, mas é praticamente a mesma coisa no mundo inteiro. 40% are in between the ages of 18 to 35. 40% das pessoas que jogam videogame estão entre 18 e 35 anos de idade. Those aren't kids. Já não são mais criancinhas. I'd like to think that I'm a kid, Eu gosto de pensar que eu sou a but I'm criança. actually outside of that Mas na verdade demographic. eu já estou fora desse faixa etária também. But the biggest demographic is 18 to 35. Mas a maior faixa etária é de 18 a 35 anos. Now I want to tell you, there's a game called Gran Turismo. Anybody heard of this? Já ouviram falar de um jogo chamado Gran Turismo? It's a racing game. É um jogo de corridas. All right. This is the developer of this game. His name is Kazunori Yamuchi. Esse senhor, Kazunori Yamauchi, foi quem desenvolveu o jogo. And he wanted to create the video game so close to real life E ele queria criar um jogo tão próximo à realidade that he went out on each track que ele mesmo foi em cada rota, em cada pista, and took photographs of the track. e foi tirando fotos das pistas. If there was a crack in the ground, Se houvesse aí uma rachadura na pista, he put it in the video game. ele colocaria essa rachadura And he no tried to videogame. get it as close to real life as possible. E ele chegou o mais próximo possível da vida real. What's interesting O que é interessante is they have found that they could teach young kids how to race cars é que eles descobriram que eles conseguem ensinar aos jovens como pilotar os carros de corrida, simply by playing video games. simplesmente com um joguinho de videogame. So if they just learned how to play this game, Se eles aprendessem a jogar esse jogo, he could take those players ele podia pegar esses jogadores and put them in a real race car, e colocá-los num carro de corrida de verdade, and they would do very well. e eles se dariam muito bem. There's actually some documentaries that are made about this. Há alguns documentários produzidos acerca disso. I'd never experienced driving a sports car on a track before GT Academy. I mean, the fastest I'd been is probably 90 miles an hour on the motorway. The competition was open for 6 weeks at that time. So for 2 weeks solid, I was just pounding around this one track in this one car to get a top 20 time. The final race, there was 4 of us left. There was no real pressure because I was just loving every moment of the whole competition. I didn't want it to end. I'm the gamer kid, but coming up through the paddock and just knowing in myself that I can compete. Confidence, that's the biggest thing. And you soon get to learn that if you So they've actually put him in a real race car, Na verdade, eles o colocaram num carro de corrida de verdade and he was able to start winning races. e ele começou a ganhar corridas. Why is that possible? Por que essas coisas são possíveis? Because video games can actually teach you amazing things. Porque os videogames podem nos ensinar de verdade coisas incríveis. Like the little boy that came up and sat by us today at the school. Como o garotinho que sentou ao nosso lado na escola. He learned English Ele from aprendeu playing the video games. Inglês jogando videogames. Because video games are an amazing teaching tool. Porque os videogames são uma ferramenta incrível de ensino. They're actually experimenting right now with video games and teaching people how to do surgeries. Eles estão fazendo experimentos em videogames, ensinando as pessoas a fazer cirurgias. There's a lot of articles in medical journals
Há muitos artigos em revistas médicas that talk about the use of these video games, que falam sobre o uso do videogame and they actually even make the controller to control the surgery look like a video game controller. e, na verdade, eles fazem com que o controle se pareça com o controle de videogame. Here's an article that talked about this, and they're Yeah. saying that the health field Eles estão dizendo nesse artigo que o ramo de saúde wants to look into the best technology possible, quer buscar a melhor tecnologia possível and they've put multi-millions of dollars into this technology, e eles investem milhões e milhões de dólares nessa tecnologia and they're using a controller that looks like an Xbox controller. e estão usando um controle que se parece com o controle do Xbox. Why? Por quê? Because video games can teach you something. Porque os videogames podem nos ensinar alguma coisa. This particular doctor right here, Esse doutor aqui, he wanted to test ele queria testar if you had experience playing video games, se você tem experiência em jogar videogame, would you be a better surgeon than somebody who'd never played video games and actually done surgery? será que você seria um melhor cirurgião do que alguém que nunca jogou videogame? So he had these two groups. Então ele separou as pessoas em dois grupos. One group that never did a surgery but they played video games, Um grupo que nunca fez cirurgia, mas jogava videogame. and the other one that just did surgeries. E o outro grupo que fazia cirurgias. And what he found out at the end of this particular study E ao final desse estudo específico aqui, o que ele descobriu is the people that played video games foi que as pessoas que jogavam videogame did better on the surgery than the people that had practiced surgery. desempenharam melhores cirurgias do que as pessoas que já haviam praticado cirurgias. Why? Por quê? Because video games begin to teach your brain things. Porque os videogames começam a nos ensinar uma coisa aqui cerebral. Here's a bunch of articles of them talking about using video games Alguns outros artigos que falam sobre o uso do videogame with stroke patients. com pacientes que sofrem de paradas cardíacas. Because AVC. when you have a stroke, Porque quando você tem um AVC, part of the brain dies. parte da mente praticamente morre. And they have to form new pathways in the brain. E é preciso que novos caminhos neurais se formem. So they found out a really great way to create a new pathway in your brain is to use video E games. eles descobriram que é uma maneira maravilhosa de criar novos caminhos neurais na nossa mente é por meio de jogos de videogame. They've also experimented with giving the elderly video games to play, Também fizeram um experimento dando aos anciãos videogames para que eles jogassem. and the elderly people saw, after only spending 10 hours of video games, an improvement in their life. E depois de jogarem simplesmente 10 horas de videogame, eles viram uma melhoria na sua vida. So you might be sitting there wondering, Talvez você esteja aí sentado pensando: I thought you were going to tell us they're evil, eu achava que ele ia dizer que os videogames são ruins, são do mal, right? não é? I'm trying to illustrate a point. Mas eu estou tentando ilustrar um ponto aqui. Video games can teach your brain something. Os videogames conseguem ensinar a sua mente It alguma can coisa. rewire your brain. Eles são capazes de reconectar a sua mente. There's lots of examples of them using this technology in trying to teach stroke patients how to walk. Há muitos exemplos usando essa tecnologia tentando ensinar os pacientes que sofreram de AVC como caminhar novamente. So all they're doing is having her walk on a treadmill Ela está aí caminhando na esteira and play a game where she needs to collect the butterflies. e ela está jogando um joguinho de videogame que coleta borboletas. Here's something else that's interesting. Tem outra coisa que é interessante. If you play video games on your phone, Se você joga videogame no telefone, they've done studies on this já fizeram estudos sobre isso. to see there was a game called Cut the Rope. Tem um jogo de videogame chamado Corte a Corda, Cut the There Rope. was like fruit that would come and you would cut the rope and then the fruit would fall. As frutinhas vão aparecendo, você corta a corda e as frutas caem. They found that people that played this game for 20 hours Pessoas que jogaram esse jogo por 20 horas were able to concentrate 60% better puderam se concentrar 60% melhor and also switch between tasks better. e também conseguiam alternar tarefas melhor. In the work world, No mundo do trabalho, no mundo they corporativo, used to teach people
by putting a video into the VCR. Eles costumavam ensinar as pessoas colocando um vídeo, né, uma fita de vídeo no videocassete. I know no young kids in here even know what a VHS VCR Eu is. acho que pouca gente aqui sabe o que é uma fita VHS. But it's this like tape-looking thing that they would put into Mas a é um VCR, negócio retangular que eles botam num negocinho chamado VCR and you would watch a video. e você assistir o But they vídeo. don't do that anymore in a lot of big companies. Mas muitas grandes empresas já não fazem mais isso. They found that using and experimenting with video games is a very effective way to teach. Eles descobriram que fazer os experimentos com videogame, isso é bem melhor ensinar dessa forma. Especially in hospitals. Especialmente nos hospitais, They found that there was nurses that weren't washing their hands well. descobriram que algumas enfermeiras não estavam lavando bem as mãos. And they would tell them, you need to wash your hands. E eles diziam, vocês precisam lavar bem as mãos. But that didn't sink into their Mas brains. parecia que não caía a ficha. So then they started having this game where they would play, Então eles começaram a criar um jogo onde elas jogavam and all of a sudden the nurses would start washing their hands. e de repente as enfermeiras começaram a lavar as mãos. So for those people that go, you know what? I don't do what the video games are telling me to do. Para aquelas pessoas que dizem assim, sabe, eu não faço o que os videogames dizem que eu tenho que fazer. Here's some real world examples Aqui tem alguns exemplos do mundo real. of people that are doing what the video game is telling you De to do. pessoas que estão fazendo o que o jogo de videogame diz pra gente fazer. You guys can look some of these up on your own time. There's lots of articles. Vocês podem pesquisar por isso por conta própria, tem muitos artigos sobre isso aí. The military O exército, has been very interested in developing video as games. forças armadas têm estado muito interessadas em desenvolver jogos de In videogame. fact, some of the largest funding that happens to military video games comes from the military. Na verdade, a maior quantidade de financiamento para jogos desse tipo vem das próprias forças armadas. Now, why would they care to give millions of dollars for somebody to play a game? Por que eles se importariam em dar milhões de dólares para que alguém jogasse um jogo de videogame? Because they know Porque eles sabem if you play with the game, que se você jogar com esse you're joguinho, going to do the action that you're playing with the game. você vai desempenhar aquela ação que o jogo está And they're recomendando. putting millions of dollars on that fact. Eles estão investindo milhões de dólares nisso aí. So there is lots of evidence of them teaching all kinds of skills in the army. E há muitas evidências de eles ensinando todos os tipos de habilidades nas forças How to armadas. fly helicopters. Como voar helicópteros, How to disarm bombs. como desarmar bombas, How to do all these things. You can see some of these things. Our country in the United States, the Pentagon also helps fund o video games. Pentágono também está ajudando a financiar os jogos de videogame. In some of our malls in the United States, Em alguns dos nossos shopping centers nos Estados Unidos, they will put some of these kind of military games in the mall. eles colocam esse tipo de jogos militares nos shoppings. And they even let people play with them for free. E eles deixam que as pessoas joguem de graça. So why would the military want to put video games in a mall Por que o exército vai colocar jogos de videogame num shopping and let kids play with them for free? e deixar que as crianças joguem esses jogos de graça? Because they know Porque eles sabem if you play with the video que game, se você jogar com videogame, you're more likely to do what they're wanting you to do, and that's join the a army. probabilidade vai ser maior de fazer o que eles querem que você faça. Ou seja, Here's a little entrar example no of that. exército. Um The exemplo. world's most expensive video game. Millions of dollars to recreate the effect of shooting a machine gun from an army helicopter. There's even a wind effect. It's what they call an experience center. The latest recruiting tool for the US military has been placed in the middle of a suburban shopping center in the city of Philadelphia. The target? Young people who may not be old enough to serve, but could begin to get a taste of the action. We're in the main attraction of these new recruiting centers of the US military. People who are 13 years or older can come and they get to ride a simulated Humvee and shoot simulated rifles, and they're given a mission. They can Look at how complicated that video game system is. Olha só como esse sistema de videogame é complicado. Millions and millions of dollars. Milhões e milhões de dólares. Why would they do that? Por que eles fariam isso? Because they know it affects people. Porque eles sabem que afeta as pessoas. There was a book that was written Um livro foi escrito on how to kill someone.
sobre como matar alguém. In fact, it's required reading by our military in the United States and also police officers. Na verdade, é uma leitura obrigatória para as Forças Armadas dos Estados Unidos e para os policiais. Because the average person, you cannot put a gun in their hand Porque... and go ahead. Não. The average person will not point a gun and shoot someone. Porque a pessoa, em média, não vai apontar um revólver para alguém e atirar. We have some psychology built into our brains. Temos uma psicologia inserida na nossa mente That's called preservation of life. que se chama preservação da vida. And most people will not aim the gun and shoot someone. E a maioria das pessoas não vai pegar um revólver e atirar em alguém. So they have to have psychologists Então, eles precisam trazer work with psicólogos the military and the police trabalhando com o exército e com a polícia to teach a police officer para ensinar um policial how to point a gun como apontar a arma para alguém and shoot if e they need atirar to. se precisar. And there's a method to it. E há um método para isso. And this person that wrote this book E essa pessoa que escreveu esse livro notices percebe that video games do the exact same thing, que os videogames fazem exatamente a mesma but there's coisa. no safeties on it whatsoever. Só que não existe uma zona de segurança. He's talking about this right here. E ele está falando disso agora mesmo. Welcome to Health Talk. I'm Dr. Manny. Whenever we turn on the news, we're bombarded with horrific stories. In fact, according to the FBI statistics, there were nearly 15,000 murders in 2015 alone. What is behind this? Lieutenant Colonel Dave Grossman is pointing the finger to video games. He's here to discuss his new book, Assassination Generation, Video Games, Aggression, and the Psychology of Killing. And I think this is a must-read for parents, especially parents of young children. Absolutely. But let's talk about your background a little bit. Yeah. Why such a personal project for you? You know, I began studying the topic of killing. I wrote the book on killing. Marine Corps commandants required reading after 15 years of war. Army and Air Force recommended reading. And when I began to become aware of how we teach soldiers and cops to kill, how we have to condition them to be able to pull the trigger, to overcome the resistance, we realized that video games doing the same things to the kids. You mentioned before the psychology of killing. What is that? You know, there is a study of the dynamics of getting healthy people to pull the trigger. Right. And we have found, my book on killing translated to 8 languages, 500,000 copies sold now, same publisher. The book on killing outlines how we've got to be able to take soldiers and cops, make killing a conditioned response. It's B.F. Skinner, it's operant conditioning. And we know that. We have a science to it. We do it to adults. We do it very carefully. We put safeguards of discipline on it. But anybody who's been in the armed forces or law enforcement in the last 50 years, you don't shoot bullseye targets. You shoot a man-shaped silhouette, a photorealistic target. We go to the qualification range. We no longer shoot at bullseye targets. We shoot at pop-up targets. We hit the target drops. It's B.F. Skinner. It's straight-up operant conditioning. Right. And a frightened human being will do what he's conditioned to do, like a pilot in a flight simulator, like a child in a fire drill. And that's exactly what a lot of these video games are doing. So I want you to consider this. Eu quero que vocês considerem isto. What's going to happen in the end of the world? O que vai acontecer no fim do mundo? Isn't there a prophecy that says in the end of time, Não há uma profecia que diz que no tempo do fim there will be a decree haverá um decreto to go out and kill anyone that is not following what the law of the land says? para que as pessoas possam sair por aí e matar qualquer um que não esteja seguindo o que a lei da terra diz? In fact, we know from our Bibles in the spirit of prophecy Sabemos a partir da Bíblia e do Espírito de Profecia that group que esse grupo that is going to be attacked que vai ser atacado is a commandment-keeping people é um povo que guarda os mandamentos, that love God que ama Deus and not their lives, e não ama as suas even unto vidas, death. até a ponto de morrer. How are you going to get a population to want to kill them? Como que a gente vai conseguir que toda uma população queira matar esse grupo? Look at what we're training Olha só como estamos treinando as in our pessoas. world. Esse é o treinamento do mundo. I mean, if you could see any one of our schools, Se vocês pudessem ver qualquer um dos nossos colégios, how many kids like playing this game? quantas crianças gostam de jogar esse jogo? Fortnite. Fortnite. Every hand would go up.
todas as mãos se levantam. What is that video game? Que tipo de jogo é esse? Running around and killing people. Sair correndo por aí matando as pessoas. The object of Fortnite is to be the last person standing. O objetivo do Fortnite é ser a última pessoa de pé, viva. Isn't it interesting that Jesus said, Não é interessante que Jesus in disse the end of time, que no tempo do fim, because of iniquity, por causa da iniquidade, man's hearts will grow cold. o amor de muitos se esfriaria? And we are seeing that in our society E today. temos visto isso em nossa sociedade hoje em dia. Look at this graph. Olha só esse gráfico aqui. These are some of the statistics of what the most popular video games were in the world in 2019. Aqui são os videogames mais populares no mundo no ano de 2019. Obviously, FIFA is pretty up near the top, FIFA está aqui bem no topo. but Fortnite, Grand Theft Auto, Fortnite, GTA, Call of Duty, Call of Duty, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. all of those are shooting games. Todos esses jogos são jogos de assassinato. Now look at this trend that's happening. Veja só a tendência que está acontecendo. This is the best-selling games in the world in 2009. Aqui são os jogos de videogame mais vendidos no mundo em 2009. One of the largest things that people played were sports games. Uma das fatias maiores que as pessoas jogam são jogos de esporte. I want you to notice that shooter was only 12%. Shooter, que é jogos de tiro, All right, let's look 12%. at 2013. 4 anos depois, 2013. Notice how sports games is now 12%. Jogos de esporte, 12%. And what did shooters move to? E jogos de tiro subiu para The biggest spot. 20%. 20% of people that play video games play shooter games. 20% das pessoas que jogam jogos de videogame jogam jogos de assassinato. That's 2013. 2013. 2016. 2016. What do you notice about this number? O que é que aumentou aqui? Is it going down or is it going Está up? diminuindo ou está subindo? Está aumentando. It's going much up. Está aumentando, é aumentando exponencialmente. In fact, I just looked this up. Eu What acab- is the preferred video game in Brazil? Eu pesquisei agora no Brasil. And it says right here, the action adventure games, which are like first person shooters and things, also included in that. 34%. Oh, 51, não? 51 is like they're kind of lumped in there too, but let's just go with this right here, 34%. Ah, e os jogos de tiro aqui, 34%. It's even grown from the graph that I showed you before. Aumentaram That graph showed com relação a esse de 27%. 2016. And so you can see, De 27, agora estamos em 34%. even in your country, it's Aqui going mesmo no up. Brasil. Está subindo. This is not going away. E isso aqui não vai diminuir, não. And so this is why I believe that we need to understand E é por isso que eu acredito que precisamos there's a entender difference between a good video game and a bad video que game. há diferença entre o bom videogame e o mau If a videogame. video game is a really good teaching tool, Se o videogame é uma excelente ferramenta de ensino, what is it teaching you? o que é que essa ferramenta nos está ensinando? And if it's teaching you to shoot and kill Se people, está nos ensinando a atirar e matar pessoas, the Bible has a lot to say about that. a Bíblia tem muita coisa para dizer contra isso. Remember, we read this verse yesterday. Nós lemos esse versículo ontem. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Remember, God doesn't like violence. Deus não gosta de violência. So we shouldn't play with violence. A gente não devia brincar com Would violência. you agree? Concordam comigo? There's a difference between a race car game Tem- and shooting someone. Tem diferença um jogo de videogame de carro de corrida e atirar nas pessoas. Call of Duty is a very popular game. Call of Duty é um jogo de videogame muito conhecido. But I want to show you something that's interesting in even these kind of stories that are in the games. Mas eu quero mostrar para vocês alguma coisa interessante, mesmo no enredo desses videogames. In Black Ops, Nesse videogame Black Ops, I looked at one of the storylines that they have. eu analisei um dos enredos que eles têm. And the storyline has a bunch of murderers and gangsters. That's who you're playing with. E diz o seguinte, que há muitos assassinos, gangsters, And all of them committed heinous misdeeds in the past in order to achieve their e goals. todos eles cometeram, né, coisas terríveis no passado, hediondas, a fim de atingirem seus objetivos. And then they go to a particular club E eles vão para um clube específico and they get
somebody gives them a drink with some poison in it, Alguém dá a eles uma bebida com veneno dentro and they receive the mark of the beast wound branded into their hands. e eles recebem o símbolo da marca da besta nas suas mãos. Why would you put the mark of the beast in a video game? Por que colocariam a marca da besta num videogame? And here is what the mark of the beast is that they're saying is in the hand of the players. E essa é a marca da besta na mão dos jogadores. They're putting things in video games Também já estão começando a botar coisas nos that are videogames directly out of the Bible. que são diretamente extraídas da Bíblia. And even in the end of this video game, E até mesmo no final desse jogo de videogame, the storyline says that he guides them into performing sacrificial rituals. o enredo diz que ele os guia para realizar rituais de sacrifício. And they're performing rituals like witchcraft. E estão realizando esses rituais como feitiçaria. So there's things in video Então games tem coisas nos videogames that I don't want to even believe because of what the Bible has to say about those things. que eu não quero crer porque pelo que a Bíblia diz acerca dessas coisas. There's also a popular video game called Grand Theft Auto. Esse jogo de videogame também é muito conhecido, GTA, é mais conhecido assim no And I Brasil. want to point something out to you that's very interesting. E eu quero ressaltar algo aqui bastante interessante. Notice there's 3. Há 3 aqui. I didn't write this. This is their poster. Não fui eu que escrevi isso aqui. Esse aqui é o cartaz deles. So here's a little bit of the trailer of the video game. Aqui é um pedacinho do trailer do videogame. I turned the audio off so you can just read. Eu desliguei o áudio para que vocês leiam aqui. They're talking about doing drugs, Estão falando sobre usar drogas, killing people, matar as pessoas, burying people. enterrá-las. How many of these pictures that you're seeing right now Quantas dessas imagens que vocês veem agora are showing you loving each other, estão mostrando para vocês? Amem as pessoas. doing good to those that hate you, Faça o bem para aqueles que te odeiam. turning the other cheek? Vire, dê a outra face. Any of those concepts? Do you see any of those concepts in this Será right que a here? gente vê alguns desses conceitos aqui? In fact, what you're doing is playing a video game Na verdade, o que a gente está fazendo é jogar um videogame where you're literally breaking every single one of the 10 commandments in the video game. onde nós estamos literalmente quebrando cada um dos 10 mandamentos nesse jogo. Remember what I said about the 3 of them? Olha o que eu falei sobre os 3. And he said, "Oh, this is the son that I never wanted." E ele diz, esse aqui é o filho que eu nunca quis ter. The main character's name is Michael DeSanto. What is Michael O DeSanto? nome do personagem é Michael de Santa. o That's Miguel. Michael the Saint. Who is Michael the Saint? É Miguel o Santo. Quem é Miguel o Santo? Who is that? Quem é? That's É Jesus. Jesus. So all of a sudden, in the storyline, they have that he was died and then he was resurrected. A false faked his death. E na história diz que ele morreu e ele ressuscitou como se fosse uma morte falsificada. They even call him the king that comes in the clouds. E eles o chamam de o rei que foi para as nuvens. Hello, Michael. Or should I say, Zolag? What? Your real name is Zolag. You are a king. You lived in a cloud city, but evil forces came and cast you out. Now you are trapped here, but soon you shall be free. You're a king Você é um rei that came from the cloud city in the que sky. veio da cidade das nuvens lá no céu. But you were cast out. Mas você foi expulso. It wasn't Michael the angel that was cast out. Não foi Miguel o Santo que foi expulso. Michael fought against the dragon Miguel lutou contra o dragão. and cast him out. E ele o expulsou. So you know what kind of twisted thing this is? Estão vendo como estão distorcendo as coisas aqui? This is literally like playing a video game that you are breaking the 10 commandments, playing Jesus. Aqui é você quebrando os mandamentos, fazendo-se passar por Cristo. In the end of the story, E no final da história, they even have a character line ele tem uma fala de um personagem that they have a Judas that betrays him. que tem um Judas que o trai. And they keep referring to this character as Judas. E eles ficam mencionando esse personagem como sendo Judas. Brothers and sisters, do you believe we are engaged in a spiritual war? Vocês acreditam que estamos envolvidos numa guerra espiritual? Absolutely. Claro que sim. This is the GTA wiki right here. Esse aqui é a Wikipédia do GTA. And this is the police. They're talking about the police. E eles estão falando sobre a polícia. And look at what it says right here. E olha o que diz aqui. The police and all other forms of law enforcement in the Grand Theft Auto series
A polícia e todas as outras formas de agências que fazem a lei acontecer na série do GTA are portrayed as corrupt, lazy, reckless, stupid, selfish, incompetent, and trigger happy. são retratadas como retratada como corrupta, preguiçosa, como motoristas que não sabem dirigir, estúpidos, egoístas, incompetentes, So etc. remember what I said when I started this conversation? Lembra o que eu disse quando eu iniciei essa conversa com vocês? Do people learn from video games? Será que as pessoas conseguem aprender jogando videogame? Sim ou In não? fact, if you're learning from the video game that anyone that deals with the law Na verdade, se você está aprendendo jogando videogame, qualquer um que lida com a lei, is corrupt and a liar, você está aprendendo que essas pessoas são corruptas what e is são that mentirosas. doing inside your brain? O que isso está fazendo na nossa mente? I want to uphold the law. Eu quero exaltar a lei. I want to meditate on the law like David. Eu quero meditar na lei como Davi. Oh Lord, that I might delight in your law. Senhor, eu quero me deleitar na tua lei. That's not delighting in the law. Isso aqui não é se deleitar na lei. Be careful of these video games. Tenhamos cuidado com esses videogames. Listen to what Matthew 5:21 says. Olha o que diz Mateus 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. But you know, he also says, Mas ele também diz, not only those people, but if you're angry with your brother, mas se você já tem raiva do seu irmão, you're also in danger of that judgment. você também está réu de juízo. That's why Romans 1:32 É por isso que Romanos 1:32 diz, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. So look at this section right here. Olha só o que diz essa seção. This literally says if you take pleasure in someone else doing that action, Aqui está dizendo literalmente, se você tem prazer em que outra pessoa também desempenhe essa ação, you are worthy of the same judgment of killing. você também é digno do mesmo juízo por assassinato. Don't play things Não brinque com as coisas that the Bible tells us not to do in life. que a Bíblia nos diz para não fazer na nossa vida. How many of you grew up or played with Mario Brothers? Quantos cresceram jogando o joguinho do Mario Brothers? Yes? Sim. All right. So this shocked me when I saw this. Então isso me chocou quando eu vi isso aqui. Olha só. This is the Super Mario Brothers and the Legend of the Seven Stars. Aqui é o Super Mario Brothers e a Lenda das Sete Estrelas. And I find this very interesting. Does anyone in here know what Mario's original job was in his first video game? Alguém aqui sabe qual era o emprego, a função original do Mario no primeiro videogame? Plumber? No. Não era um encanador. Anyone want to take a guess? It was before he came to Mario Brothers. Antes de ele entrar no Mario Brothers, He came from a different video game. ele veio de um jogo de videogame diferente. I'll give you a hint. It has a gorilla in it. Tem um gorila nele. Okay, I heard it. Oh. Donkey Kong. Donkey Kong. What was he in Donkey Kong? Ele era o que no Donkey Kong? He was a carpenter. Ele era um carpinteiro. So follow this craziness. Olha só, sigam essa loucura aqui. You have a carpenter Temos um carpinteiro who is trying to win the woman que está tentando conquistar a mulher from the dragon, do dragão and she has 7 stars. e ela tem 7 estrelas. Anybody's alarm bells going off? Alguém começou a entender aqui o recado? Very interesting É muito interessante. that he's trying to save the girl from the dragon. Ele está tentando salvar a mocinha, né, do Brothers and dragão. sisters, did you know that these things have been in so many different movies Vocês já perceberam que essas coisas estão em todos os filmes and video games e jogos de videogame? all over the world? O tempo inteiro, no mundo That inteiro. Mario is one of the most recognized characters, even more so than Jesus. Mario é um dos personagens mais reconhecidos, até mesmo mais que Jesus. And did you know that they have a lot of what they call Shinto religion E tem muita coisa do que eles chamam do shintoísmo, é isso? all throughout their game? Por todo o jogo de videogame. That's why you see a fox with 2 tails. E é por isso que você vê uma raposinha com 2 caudas. That's Shintoism. Isso é shintoísmo. When you see the raccoon, O raccoon that's Shintoism. é um gambá. So Também é he was shintoísmo. putting his religion in the game. Eles estão colocando a religião deles no jogo. Remember what I said? Lembra do que eu disse? When you play the video Quando games, a gente joga o videogame, it can cause new pathways in the brain. isso pode criar novos caminhos neurais na It mente. can teach you all kinds of things. Pode nos ensinar todo tipo de coisas. Here is obviously a picture of a woman Aqui está
from Imagine. Revelation 1:16. da mulher em Apocalipse 1:16. So let's talk about how much time you play. Vamos falar do tempo que se passa Let's jogando say you don't videogame. play these evil video games. Digamos que você não joga esses joguinhos de videogame do mal. This is the average in the world. Aqui é a média no mundo. And how many people play video games? E quantas pessoas, por faixa etária, né? And they are playing on average 7 to 8 hours a week. Em média, de 7 a 8 horas por semana. So it's about an hour maybe a day. Mais ou menos 1 hora por dia. That's not a lot of time, Não é muito tempo. but if you think about it, there's many kids that play 3 to 4 hours out of the day. Mas se você para pensar, tem muita criança que joga 3, 4 horas por dia. And like the little boy that came up to us today in the school, E como o garotinho que veio falar conosco hoje na escola. you could learn a whole nother language if you spent that time Você doing pode that. aprender outro idioma se você passar tempo fazendo isso. Read this quote. Enquanto os jovens se tornam especialistas em jogos que não têm valor real para si mesmos ou para os outros, Satanás está jogando o jogo da vida por suas almas, tirando deles os talentos que Deus lhes deu e colocando em seu lugar seus próprios atributos malignos. É seu esforço para levar os homens a ignorar a Deus. Ele busca engrossar e absorver a mente de tal forma que Deus não encontre lugar nos pensamentos. Ele não deseja que as pessoas tenham conhecimento de seu Criador e fica bem satisfeito se puder colocar em operação jogos e performances teatrais que confundam tanto os sentidos dos jovens que Deus e o céu sejam esquecidos. Isn't that interesting? Não é interessante? She didn't see a video game. Ela não viu um jogo de videogame na vida dela. She wrote this when she was talking about kids just playing different games. Ela escreveu isso quando ela via crianças jogando qualquer jogo diferente. But por aí. how applicable is that to us today? Mas se aplica ou não se aplica à nossa vida hoje? And what I want to point out E o que eu quero destacar aqui is when you get to heaven, é que quando chegarmos ao céu, I don't think anybody is going to say this. eu não acho que ninguém vai dizer isto. I'm so glad Ai, eu tô tão feliz I played 4 hours of video games a day. que eu joguei 4 horas de videogame por dia. I'm awesome that I did that. Ah, eu tô muito contente por ter feito isso. You know what I think we're going to do? Sabe o que eu acho que a gente vai We're dizer? going to regret all the things we didn't do on this planet to help God's gospel. Vamos lamentar o fato das coisas que nós não fizemos nesse planeta para ajudar a avançar a causa de Why Deus. didn't I help my church? Por que eu não ajudei mais a minha igreja? Why didn't I get involved and learn Bible study material? Porque eu não aprendi a me envolver com materiais de estudos bíblicos? Why didn't I share with my family members that are not here? Por que não partilhei com meus amigos, meus parentes, as coisas aqui? Those are the things that we're going to regret. São essas as coisas das quais nós nos Not arrependeremos. wasting time on these kind of E things. não a perda de tempo com essas coisas. Read 3 John 11. 3 João 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Think of those two things. Pensemos nessas duas coisas. Whenever you look at either a movie or video game, anything like that, Sempre que atentamos para um filme, para um jogo de videogame, qualquer coisa assim, just ask yourself the question in your mind. faça-se a seguinte pergunta: How is this helping me to be good, como que isso está me ajudando a ser bom? like what God wants, Como Deus quer que eu seja? or is it wanting me to be evil? Ou isso está fazendo com que eu queira ser mal? I want to be drawn to righteous things. Eu quero ser atraído a coisas do bem. Do you? Você? Let us bow our heads. Então vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, thank you for this night, Senhor, muito obrigado por esta noite. that we get a chance to take the truths of your Bible Que nós tivemos a oportunidade de pegar as palavras, as verdades da Tua Bíblia and to examine these modern things that we have in our world. e examinar, Senhor, essas coisas modernas que temos no mundo. Lord, help us to make the right choices. Ajuda-nos a tomar as decisões corretas. Help us to know when not to touch those things Ajuda-nos a saber quando não tocar nessas coisas and when we can play with them just to have fun. e quando podemos brincar com elas simplesmente por diversão. Lord, we want you to come into our hearts Queremos que Tu entres em nosso coração and come into our minds e em nossa mente and bring all of our thoughts into the captivity of you. e que levemos todo o nosso pensamento cativo, Senhor, a Jesus We Cristo. love you and thank you. Nós te amamos e te In agradecemos. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.